Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos seguidores do São Caetano Debate. Hoje, um programa muito especial. Nós vamos estrear aí o nosso quadro Cara a Cara com os pré-candidatos à Prefeitura de São Caetano do Sul. Agradecendo mais uma vez a Deus por estar nos proporcionando esse momento aqui inesquecível em nosso programa. E o nosso amigo Daniel, comigo aqui na bancada, né, Daniel? É isso aí, mais uma vez, mais um programa aqui, que a gente, hoje de forma diferente, né? Hoje de forma diferente, vamos começar nosso primeiro programa aqui, cara a cara com o Marcelo Camargo aqui, e hoje temos a honra de receber aqui o pré-candidato à Prefeitura de São Caetano, Fábio Palácio. Fábio, bem-vindo. Muito obrigado Marcelo, obrigado Daniel, a turma toda aí que está ajudando na organização, Marcelo, Ózio, Vini, todo mundo que está aí acompanhando o programa. É um prazer muito grande estar aqui, podendo conversar com vocês, falar um pouco sobre São Caetano do Sul, né? É isso aí, vamos para a primeira pergunta então, Marcelo? Não, primeiramente eu queria conhecer o Fábio Palácio. Conte um pouquinho sobre o Fábio Palácio. Ô Marcelo, aqui são 45 anos de São Caetano, nasci em 1978, casado com a Ágata, minha esposa. Aliás, o programa vai ao ar amanhã, né? Amanhã? Dia 30, né? Domingo agora, eu quero já mandar um beijão aqui. Cadê a câmera aqui? Ó, um coraçãozinho pra minha esposa aqui, ó. Faço 18 anos de casado. Agatha, te amo aqui, ó. Obrigado por tudo. Legal. Aqui, sou pai de 2 meninas, da Milena, de 13 anos, da Manuela, de 8. Adoro correr, adoro cozinhar. Sou engenheiro civil, sou advogado. Adoro a política, entendo que a política feita de forma bem feita é a melhor maneira de você melhorar a vida das pessoas. Isso acabou me fazendo parar de ser um espectador e com 16 para 17, 18 anos eu disputo a minha primeira eleição de vereador. Faço 3 mandatos como vereador, são 12 anos que eu fiquei no Legislativo de São Caetano. No meio desse período e depois desse período, atuei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fui secretário executivo do Consórcio Intermunicipal, trabalhei como engenheiro civil, trabalhei como advogado, hoje atuo muito mais na advocacia, fui relações institucionais da Metra, na obra do BRT, então tem aí um monte de coisa que a gente faz paralelo à política, e agora 2024, ano de eleição, e a gente quer ver São Caetano melhor do que está, e por isso estou aqui como pré-candidato a prefeito. Pô, legal, hein, Daniel? Isso aí. Vamos abrir aqui as nossas perguntas, claro, deixando bem claro que as perguntas foram feitas aqui pelos nossos seguidores. Nós selecionamos aqui algumas para fazer para o nosso pré-candidato Fábio Palácio. Fábio Palácio, vamos começar aqui com as nossas perguntas. Primeira pergunta aqui dos nossos seguidores. Todos os dias recebemos várias denúncias sobre a questão da saúde em nosso município e atrasos em consultas, exames e afins. Quais as medidas na prática o senhor pretende implementar para a população ter acesso à saúde pública de qualidade? Marcelo, com o investimento que se tem na saúde de São Caetano, nós temos condição de ter uma saúde de primeiro mundo de verdade, uma saúde que funcione. Para isso a gente precisa de mais médico, a gente precisa pagar melhor os profissionais de saúde, a gente tem uma quantidade de gente até que significativa nos postos, nas unidades, mas que não estão com aquele brilho no olho que a gente precisa ter essas pessoas motivadas, a gente precisa ter essas pessoas cada vez mais bem preparadas. A gente tem unidade de saúde sendo inaugurada para tudo quanto é lado. Nunca se viu tanta unidade de saúde ser inaugurada e a qualidade do serviço prestado continua não sendo adequada. Continua tendo fila em atendimento, fila para marcar exame, fila para marcar consulta, dificuldade de acesso a medicamento. Por quê? Porque não se trabalha com inteligência. A cidade de São Caetano não tem um sistema que seja inteligente suficientemente capaz de se antever aos problemas que existem na saúde. Hoje a gente tem ferramentas de inteligência, utilizando inteligência artificial, utilizando toda a expertise que os dados podem nos dar para que a gente possa compreender os problemas e se antecipar a eles. Então, a gente precisa de uma reorganização imediata do sistema de saúde.
Partindo primeiramente por reorganizar o quadro de funcionários da saúde. Falta médico, falta enfermeiro, falta profissionais especializados, faltam especializações. Tem muita área da saúde em São Caetano que você tem um único profissional. Nós precisamos reorganizar esse sistema. Não é montando um Atende Fácil Saúde que os problemas da cidade são resolvidos. Você vê, o Atende Fácil Saúde era uma promessa de campanha de 2016 e que só foi inaugurado em 2023, como se fosse aquilo que ia resolver todos os problemas de saúde da cidade. O que acontece hoje? Todos os problemas continuam existindo, porque falta gestão na saúde, falta inteligência, falta uma maneira de gastar o dinheiro da saúde de uma maneira melhor. O que nós, como prefeito, faríamos na saúde de São Caetano? Primeira coisa que a gente vai organizar é essa distribuição de profissionais. Segundo, concentrar serviços. É um absurdo você sair de madrugada do pronto-socorro da cidade, que fica na Kennedy com a Goiás, e para pegar o medicamento que o profissional de saúde indicou, você tem que chegar na outra ponta da Goiás, porque a farmácia 24 horas que fica aberta à noite não fica na mesma unidade. Muita gente não tem o valor do Uber para buscar, ou porque essa hora você já não consegue transporte público e fica sem tomar o medicamento. Então você vê quantas coisas precisam ser melhoradas na saúde de São Caetano. Com inteligência, com transparência, com um sistema muito mais informatizado em que dê acesso a medicamentos, você saber onde está o seu medicamento, você acompanhar o momento da sua consulta, você conseguir acompanhar o profissional que está no posto. Reorganizando tudo isso, você vai ter uma saúde que tenha muito mais eficiência e que gaste menos. Você pega hoje uma unidade do São Luís, da Reddor São Luís. A Reddor é uma organização de capital aberto, portanto a gente tem acesso a todos os dados da Reddor. Pega a Reddor como um todo, desde o Copa Dor lá no Rio de Janeiro, o Nova Star, até o mais simples deles. O custo de um ano de um leito na rede São Luís, na Reddor, é de R$1.600.000 para você manter funcionando um ano de UTI, de leito na Reddor. Um ano de um leito em São Caetano do Sul custa R$1.600.000. E como é que a qualidade do serviço é incomparavelmente maior na rede privada do que na rede pública? É o gasto mal feito, é o gasto mal executado, o dinheiro indo para o lugar errado. Não é de se esconder de ninguém, todo mundo sabe que a saúde de São Caetano é melhor do que nos outros municípios. Mas nós temos muito mais recursos do que as outras cidades. Nós temos que comparar a nossa saúde com a Reddor, onde lá eles conseguem muito melhor qualidade com o mesmo recurso que nós gastamos. Bom, deixando claro que eu não falei no começo do programa, todos os nossos entrevistados terão as mesmas perguntas e 4 minutos para as respostas, tá? Vamos para a próxima pergunta, Fábio. Quais os seus planos para aumentar a segurança na cidade? Tanto na região central, quanto nos bairros. Fundação, São José, enfim, os bairros ali que nós sabemos que são mais periféricos, né? De São Caetano. É curioso que no passado a gente ouvia muito a frase das pessoas falando assim: quando eu entro em São Caetano eu abro o vidro e me sinto seguro. Sim. Isso a gente ouvia no passado, hoje a gente não ouve mais isso. Hoje São Caetano tem uma guarda municipal desvalorizada, não só no aspecto financeiro, mas não há o devido valor à guarda municipal, que é a principal responsável pela segurança hoje do nosso município. O maior efetivo está na guarda municipal. Mas você também não tem uma integração correta com a polícia militar, você não tem um trabalho de inteligência junto à polícia civil para desvendar os casos. Falta em São Caetano muita informação. Segurança pública eficiente você só faz com dados, com estatísticas, com informação. A gente não tem equipamento suficiente para poder formar mapas de calor em relação à criminalidade. Você não tem inteligência suficiente naquele monte de câmera que foi instalado, que poderia ter sido utilizado até muito mais câmeras, com um investimento menor. Você vê cidades que conseguiram organizar o seu sistema de monitoramento de uma forma muito mais econômica quando você utiliza a câmera dos privados. Hoje, toda a indústria, todo o comércio, todo prédio residencial, a maior parte das casas tem câmeras do lado de fora.
e você tem toda a possibilidade hoje de integrar todos esses equipamentos ao sistema público de monitoramento. Mas São Caetano sempre prefere o caminho mais oneroso, o caminho mais caro. Vamos gastar para comprar câmera. Aí você compra a câmera, daqui 2 anos essa câmera tá obsoleta. Então, há maneiras mais eficientes de montar um sistema de monitoramento por câmera. Mas mais do que isso, se você não tiver inteligência, não há recurso humano capaz de administrar e observar e ficar analisando 300, 400, 500 câmeras. Você precisa de inteligência e isso o nosso CGE não tem. A inteligência utilizada é muito arcaica dentro do nosso sistema de monitoramento. É trabalhar com inteligência e trabalhar com dados. Essa é a primeira coisa. Depois disso, tem que integrar todos os sistemas de segurança da cidade. Então, a gente está falando em ter um gabinete de segurança semanalmente organizado com GCM, com Polícia Militar, com Polícia Civil, com todas as forças de segurança da cidade. E eu faço questão de, pelo menos quinzenalmente, estar sentado na mesa desse gabinete de segurança, acompanhando toda essa evolução da análise de dados, da formação das novas operações, o que a gente tem, qual é a região que a gente precisa atingir agora. Então, com dados e informações, você consegue isso. E é claro que São Caetano não está conseguindo fazer isso quando você vê os índices de segurança da cidade. Até aqueles índices que melhoraram menos do que as outras cidades do ABC. Então, muitas vezes a gente vê na propaganda na cidade, São Caetano reduziu em tantos % os roubos de veículos. Diadema reduziu mais, Mauá reduziu mais. Então, quando você nunca pode tratar esse dado como um dado único. Que bom que São Caetano diminuiu. Mas com todo o investimento que se faz na cidade, como é que a gente está diminuindo menos do que Diadema, que tem complexidades muito maiores na relação com o crime, pela sua área, pelas suas comunidades, por todas as complexidades que você tem em Diadema e em São Bernardo. Então, nós não estamos ganhando a guerra contra a criminalidade em São Caetano, por conta de falta de integração com as polícias, por conta de falta de utilização da tecnologia, e aí que vem a pergunta do munícipe. Até na Fundação e na Prosperidade, quando você não tem dados, você coloca a polícia aonde as pessoas vêm, no centro da cidade, nas ruas comerciais, onde as pessoas enxergam uma possível sensação de segurança. Com dados, você leva a polícia aonde ela precisa estar. Verdade. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Espero aí que elas estejam sendo esclarecedoras a você aí que está nos assistindo. Da infraestrutura agora da cidade. Quais as prioridades e como atendê-las todos os anos? Temos enchentes e ninguém faz nada contra as enchentes. Eu digo porque eu já fui morador do bairro Fundação, nasci lá e sofri muito com as enchentes. Qual que é a sua proposta? Olha, é interessante, essa semana que passou a gente ouviu a seguinte frase, né? O problema da Fundação não é a falta de obra, o problema da Fundação não é a dificuldade que as pessoas têm em lidar com as enchentes. O problema da Fundação é só a autoestima dos moradores. Quando você tem um programa chamado Refundação, que prometia resolver o problema de enchentes na cidade, apresentado às vésperas da eleição em 2020, e que em absolutamente nada saiu do papel, será que o problema da Fundação é o seu povo ou é o governo que não atinge e não faz aquilo que é necessário na Fundação? E é muita pretensão achar que aquele piscinão que será construído no campo do Fundação, que aliás seria extinto, e depois que a gente fez um vídeo, a licitação saiu da rua para que fosse reorganizada, para se prever uma laje para que o campo pudesse permanecer, porque depois de terminar com quase todos os campos da cidade, aquele precisava permanecer. Achar que só aquele piscinão será responsável por acabar com os problemas da enchente é chamar a população de ignorante, de burra. Não é possível. A solução do problema de enchentes na cidade é muito maior do que isso, é muito mais ampla do que isso. A gente precisa, Marcelo, ter em todos os bairros da calha do Ribeirão dos Meninos, a gente ter pequenos reservatórios. Então, qualquer espaço público que esteja ocioso, a gente tem condição de colocar um reservatório. Nós precisamos mudar a legislação de novas construções, atualizar o Código de Obras do município para todos os novos empreendimentos e as grandes reformas, a prefeitura exigir aquele seu tanque de contenção.
Então, a metragem cúbica calculada conforme a área do terreno, conforme a área impermeabilizada, onde aquela edificação é capaz de reservar a água em uma grande chuva e só soltá-la depois que a chuva já baixou e as condições já se normalizaram. Enquanto eu estive no consórcio intermunicipal, nós vimos a constituição de um grande órgão de reorganização do sistema de defesa civil da cidade. Porque quando a gente fala em enchentes, a gente fala em grandes obras, em que nós ficamos esperando durante muitos anos o piscinão Jabuticabal do governo do estado, e agora ele está sendo executado, mas ele não será suficiente para resolver todo o problema. E a gente tem as as ações de mitigação de danos. E é uma defesa civil equipada. É curioso que só existe um único cargo concursado da Defesa Civil de São Caetano. Todos os outros são terceirizados. E a gente não tem a manutenção do histórico de a capacitação desses profissionais para um momento de crise. Eu estava discutindo com o meu grupo esses dias como será a primeira operação de chuvas em um novo mandato, por qualquer que seja. Porque os novos profissionais não estarão com todo o histórico, com toda a capacitação. Quando eu estava no consórcio, eu conversava com a Defesa Civil dos outros municípios e uma grande quantidade de profissionais concursados em que mudava governo e aqueles profissionais continuavam e tinham a capacitação necessária. Hoje você não tem uma equipe altamente capacitada, preparada. Você não tem equipamentos na Defesa Civil. Há um bote, a última grande chuva havia um bote na cidade para poder fazer o socorro. Você não tem equipamentos de inteligência capaz de avisar os moradores da possibilidade de uma grande chuva e de uma enchente. Então, hoje toda essa tecnologia está disponível. As câmeras de monitoramento, os pluviômetros, a possibilidade da Prefeitura de São Caetano contratar uma previsão do tempo profissional, mais detalhada, que gere possibilidade de você comunicar via WhatsApp ou via qualquer outro sistema de comunicação os moradores para que eles recebam a informação antecipadamente. E com isso você consegue minimizar os danos causados por uma enchente. Uma pergunta só. Falando sobre a enchente, vou até quebrar um pouco o protocolo aqui, porque é uma curiosidade minha Claro. e que me passaram aqui no WhatsApp. Esse piscinão no bairro Fundação vai existir mesmo de fato ou não? Porque todas as visitas que eu faço lá me perguntam. Então, eu gostaria de saber essa informação. A gente vem acompanhando, para e passo, todas as movimentações em relação a esse piscinão do bairro Fundação. Há uma licitação em aberto. Nossa equipe jurídica analisou todo o edital de licitação. Há uma suspeita, há um cheiro de direcionamento, de privilegiar determinadas empresas, que isso pode tornar essa obra ainda mais cara do que ela deveria ser. Toda essa obra será executada com recurso de financiamento internacional da CAF, da Cooperação Andina de Fomento. Então, é um dinheiro que vai chegar em São Caetano e vai precisar ser pago ao longo de muitos anos, com ainda sem informações precisas em relação à taxa de juros, à carência, tudo isso. Então, tem muita coisa nebulosa em relação a este piscinão. E este piscinão sozinho, repito, não resolve o problema de enchente de São Caetano. Ajuda, sem dúvida nenhuma, mas não resolve o problema de enchente de São Caetano. É um reservatório do tamanho de um campo de futebol. Então, nós precisamos ter ao longo de toda a calha vários outros reservatórios. Ele está num ponto estratégico, que é na confluência do rio Tamanduateí com o Ribeirão dos Meninos. Então, ele vai evitar que um volume maior de água chegue no momento da confluência fazendo aquele retorno de água. Mas ele não resolverá o problema da fundação. Nós precisamos de outras obras de macro drenagem, como são as obras do piscinão, e obras de micro drenagem, em que o governo federal tem muita linha de recurso, inclusive recurso a fundo perdido, para se investir em micro drenagem. Por quê? Nós temos muita água que não é o rio transbordando. Quantas vezes a fundação já não teve ruas alagadas, não porque o rio transbordou, mas sim porque as nossas galerias não são suficientes para dar vazão em toda a água. Então, você tem o transbordamento das galerias. Eu moro na Cerâmica. Ali começou a chover, os bueiros, as tampas caem para fora porque a água voltando o tempo inteiro. Problemas de microdrenagem. O consórcio intermunicipal tem
um estudo que está sendo atualizado agora neste ano de 2024, com a hierarquização de todas as obras de drenagem necessárias na região do Grande ABC. Porque às vezes você faz uma obra em São Caetano, mas se a obra no rio, no ponto mais acima, não for feita, a tua obra na cidade mais abaixo não resolve o problema. Então a gente precisa dessa hierarquização, por isso a participação de São Caetano num consórcio de municípios é tão importante. São Caetano está alheio a toda essa discussão. Tem recursos que o consórcio está pleiteando para obras de drenagem para os outros municípios, aqueles que são consorciados, e São Caetano não. Então, tem muita coisa para se fazer em relação à questão das enchentes. E a gente fica na expectativa, da mesma maneira como foi da outra vez. Em 16 se promete um Atende Fácil Saúde, todo mundo fica esperando durante 7 anos o que vai resolver o problema da saúde, até descobrir 7 anos depois que aquilo não resolve o problema. As enchentes está me parecendo a mesma coisa. Em 2020 se promete um programa Refundação, já são 4 anos. Quantos anos ainda demorará para essa obra ficar pronta, para que daqui 8 anos se descubra que o problema das enchentes não se resolvia com aquela obra que tanto foi prometida? Legal, legal. Vamos para a próxima pergunta. Como o senhor pretende usar novas tecnologias para tornar o atendimento público mais eficiente em algumas áreas? Ô Marcelo, não precisa me chamar de senhor, né? Eu me sinto até mal aqui, poxa. É o protocolo, é o protocolo. Não. Por favor, você. Vamos lá, São Caetano é uma cidade que tem a fama de uma cidade de primeiro mundo, mas que trabalha de forma analógica. Então, quando você vê o Poupa Tempo, que é um órgão do governo do estado, criado há mais de 2 décadas atrás, quando era necessário reunir um monte de serviços, porque as pessoas precisavam ir lá, levar a cópia do documento, levar o comprovante, para poder conseguir acessar um serviço público. São Caetano, não podendo ter um poupa-tempo, correu atrás para ter um Atende Fácil. Só que hoje, na verdade, já há alguns anos, o poupa-tempo está se transformando num organismo digital. A maior parte dos serviços do poupa-tempo hoje são feitos pela tela de um celular. Você não precisa se deslocar até um ponto de atendimento. Hoje você abre uma conta no banco, você faz tantos serviços pelo celular, você digitaliza um documento, você tira uma digital, você manda a foto, tudo isso eletronicamente, num custo de operação muito mais baixo. Então, ao mesmo tempo que o Estado já se anteviu a essas tecnologias e hoje facilitou o acesso a espaços como um poupa-tempo, São Caetano vai na contramão, gastando agora, recentemente, 5 milhões de reais para reformar o espaço do Poupa Tempo, num imóvel que não é dela e que paga um absurdo de aluguel. Um novo governo precisa ter consciência de que o governo precisa ser digitalizado. As informações precisam correr de forma mais rápida, mais fácil, mais transparente, com uma agilidade maior. Então você tem um cartão cidadão, por exemplo, que demora 6 meses para ficar pronto, para você ter acesso aos serviços públicos. O cartão cidadão parece uma carteirinha de clube de antigamente. O cartão cidadão tem que estar aqui, ó, na tela do celular. É ali que tem que estar o cartão cidadão, onde a gente precisa ter um sistema robusto que mantenha atualizado o cadastro dos munícipes, das pessoas que moram na cidade. Então, ter ali no cadastro, então você tem lá Daniel. Daniel é morador de São Caetano, da rua tal, tem tais filhos, eles estudam na escola tal, ele recebe a cesta básica, porque a renda dele é essa. O ano que vem eu vou pedir para ele atualizar a renda dele, porque com a atualização da renda eu sei em quais programas sociais ele tem direito, e você tem todo esse acompanhamento. A gente tem 6 meses para conseguir um cartão cidadão, daqui a pouco vai abrir inscrição para bolsa de estudo. Sabe que vai ter que ter o morador de São Caetano? Tirar cópia de novo de um monte de documento, escanear tudo de novo para mandar, porque os sistemas não se conversam. O sistema da saúde não se conversa com a educação, não se conversa com a da assistência social. Então, como é que você quer ter uma cidade de primeiro mundo, uma cidade moderna, uma cidade que atrai empresas, uma cidade que segure os jovens, uma cidade que se desenvolva, que gere emprego, se você tem uma cidade que é analógica, que uma cidade que ainda tem todos os processos
sendo feito no papel. A digitalização dos processos da cidade é desse tamanhinho. Então a cidade ainda tem processo no papel e aí paga uma empresa para digitalizar o papel para poder colocá-lo na nuvem. Não tem sentido. Então, a gestão de São Caetano é uma gestão ainda obsoleta, uma gestão analógica. E quando você fala em digitalizar a cidade, você fala em trazer comodidade, facilidade e agilidade para o cidadão. É você, morador de São Caetano, que vai ter a sua vida mais facilitada, que não vai precisar de se deslocar para o Atende Fácil, não vai precisar mais ficar colocando documento em tudo quanto é coisa, você vai ter a facilidade no sistema de saúde, na de educação. Então, tudo vai se tornar mais simples se a cidade se tornar mais simples através do uso da tecnologia. Respeitando aqui o tempo, vamos para a próxima pergunta. Quais serão as principais ações do governo voltada para o desenvolvimento da economia local e geração de empregos? Marcelo, nós estamos numa cidade onde tudo é caro. O aluguel em São Caetano é mais caro. O IPTU da cidade é mais caro. O custo de vida de São Caetano é mais caro. Você tem um gargalo de entrada em São Caetano na Via Anchieta, ali pelo Ruge Ramos. Você tem um gargalo de segurança na comunicação com São Paulo pelo Heliópolis. Então, você tem N aspectos que tornam a cidade mais difícil de se empreender. Você tem em São Caetano uma cidade em que o jovem não quer ficar. Então, aquele que você conseguiu investir no ensino fundamental, no médio, conseguiu ir para uma faculdade, o objetivo dele é conquistar um emprego fora da cidade. Você não tem mais grandes áreas fabris. Porque a cidade, por ser uma cidade pequena, o desenvolvimento, a especulação imobiliária foi tamanha que você não tem mais grandes áreas fabris. Então, você tem N problemas na cidade e São Caetano não tem conseguido se atualizar em relação a isso. A nossa economia continua dependente da GM e da Transpetro. A GM produzindo veículo de combustão, a Transpetro carregando combustível fóssil. Então, a GM é a principal empresa da cidade, é a maior geradora de empregos, ela tem que ter um tratamento diferenciado, ela tem que ter um cuidado diferenciado, mas não houve nesses últimos 20 anos um trabalho para desenvolver outras formas de desenvolvimento da nossa economia. Não há uma nova matriz econômica sendo fomentada na cidade. A cidade deixa a coisa acontecer. E aí o resultado vem pelos números. Você vê, São Caetano no ano de 2023 foi a única cidade do ABC com saldo negativo de emprego. Até Rio Grande da Serra gerou novas vagas de emprego, São Caetano perdeu. O número até novembro, que é o dado consolidado, dava 700 vagas a menos de emprego em São Caetano, enquanto o Rio Grande da Serra, que é a pior cidade do ABC depois de São Caetano, tem 100 positivo. São Bernardo tem 5.000 positivo. Todas as cidades tiveram saldo positivo na abertura de novas empresas. Todas as cidades. A pior foi São Caetano. Então, São Caetano está andando para trás. São Caetano está se diminuindo ao longo do tempo. A economia de São Caetano está se enfraquecendo. E como é que a gente corrige isso? Como é que a gente entra por um novo viés? Primeiro, entendendo qual é o setor da economia capaz de gerar um alto valor adicionado em pequeno espaço. São Caetano, repito, não tem grandes áreas. A gente tem que pegar salas comerciais como essa e fazer gerar muito tributo, muita riqueza. Tecnologia. A pandemia nos mostrou que a tecnologia é um caminho sem volta. Então, é pegar os nossos jovens e incentivá-los através de bolsa de estudo. Aí sim a bolsa de estudo tem que entrar com força, na USCS, por exemplo, para todas aquelas vocações que estão alinhadas ao futuro. Entender como que se trabalha com Big Data, com todos os conteúdos digitais, entender sobre IoT, sobre inteligência artificial. Todas essas soft skills precisam ser trabalhadas na universidade com os moradores de São Caetano através de bolsa de estudo, para que você tenha mão de obra qualificada e consiga reter isso na cidade. Depois disso, nós temos que ter uma política agressiva de tributária e de incentivo. Empresa veio para a cidade, gerou emprego, aumentou a arrecadação de imposto. Opa, vamos diminuir. Fez isso com a GM. Por que não pode fazer isso com outras empresas? Foram 100 milhões de reais investidos na GM em isenção de impostos para os próximos 10 anos. Por que não se pode fazer isso com as empresas da cidade? A construção de um banco público de investimento
como era o Banco Paulista no passado, ou quanto desse dinheiro que você estava gastando com calçada não podia estar indo para o comércio. É nessa linha que nós vamos conseguir resolver o problema da nossa economia que está fragilizada. Legal. Vamos agora falar de educação. Quais são as suas propostas para a educação, né? E, inclusive, na educação inclusiva, né? O pessoal está perguntando muito sobre a educação inclusiva, tá? Eu queria saber quais são as suas propostas, Fábio. Marcelo, a inclusão em São Caetano é uma piada. São Caetano não faz inclusão. São Caetano coloca crianças atípicas para assistir aula junto com crianças típicas. E isso não é inclusão. Inclusão é você trabalhar com esta criança para que ela possa se desenvolver o máximo possível nas suas potencialidades junto a uma sala de crianças típicas e fazendo com que esse respeito exista. Hoje, São Caetano não faz isso. São Caetano tem um déficit de profissionais, então não há profissionais suficientes para cuidar das crianças atípicas em sala de aula. São Caetano não tem material didático suficiente para trabalhar com as crianças atípicas. Então, o material normalmente não é da escola. Eu tive relatos de professores que a prefeitura vai reinaugurar uma escola que foi reformada. Ela pega material de inclusão de uma escola, da outra, monta para todos os pais irem ver, tudo bonitinho ali, olha que bonito. Acabou a inauguração, no dia seguinte cada um pega o seu pouquinho e leva de volta para a sua escola. Muito profissional trabalha com seus próprios materiais de inclusão. Não, falta muito em relação à inclusão em São Caetano. As escolas não estão preparadas, professores fazem o seu limite, fazem o seu melhor, mas com poucos profissionais não conseguem dar conta da inclusão. E aí, aquilo que tinha que ser uma ação que fosse benéfica para a criança com deficiência, que fosse benéfica para a criança típica que está na sala de aula, que gerasse o respeito, que gerasse a integração, acaba dando tudo errado. Então, nós temos que começar praticamente do zero. Primeiro, valorizando melhor os profissionais de educação inclusiva que existem na rede. Segundo, contratando mais profissionais para dar conta do contingente necessário. Outra coisa que que é necessário ser feito é reabrir o N. Sullivan. O fechamento do N. Sullivan é um dos maiores erros que a administração já cometeu. O N. Sullivan é uma instituição de quase 50 anos de existência, referência no país. Reorganizar o N. Sullivan para que ele seja um provedor de conhecimento, para que ele seja um órgão de capacitação de profissionais, para que ele possa desenvolver metodologias para serem utilizadas não só em São Caetano, no Brasil, mas no mundo. O N. Sullivan tinha a capacidade de não ser simplesmente uma escola, mas sim um grande órgão de desenvolvimento de conhecimento, com toda a bagagem que ele tem. Não era só um lugar para se fazer terapias, mas para que a gente pudesse ali ser a ponta da pirâmide no que diz respeito a metodologias, a capacitação, a novos materiais para serem utilizados com as crianças que necessitam de inclusão. Então, o erro de se fechar o N. Sullivan é um erro imperdoável e que é necessário se corrigir. Com a reabertura do N. Sullivan, você que é pai e mãe de criança atípica, que sofreu tanto com a saída do N. Sullivan, com a saída das suas filhas, com essa inclusão tentando ser feita na PAI, tentando ser feita na Metodista, e que todas as dificuldades que vocês passam com as crianças dentro da sala de aula, nós temos a condição que com o N. Sullivan voltando a funcionar, a gente tenha um lugar para se desenvolver o que há de melhor no mundo. E São Caetano, sim, aí sim, virá exemplo de inclusão na nossa rede municipal de educação. Próxima pergunta. No seu plano de governo, há propostas que contemplem a capacitação profissional? Olha, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje em São Caetano é uma piada. Porque a Secretaria virou um lugar para se fazer trampolim político. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tinha que ter todo acesso à informação, a dados, os profissionais mais capacitados, aqueles sêniores de mercado que conhecem as particularidades dos segmentos da cidade. É ali que tinha que estar a nata daquilo que se tem de melhor numa administração, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é a única que traz receita. As outras todas gastam.
E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é aquela que traz receita. E a gente percebe uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico preocupada em lacrar na internet, na rede social. Então, você não vê uma política de desenvolvimento econômico, de atração de empresas. Você não vê uma política que mostre, que apresente, olha, eu vou trazer profissionais, eu vou trazer empresas para a cidade e elas receberão tais e tais benefícios se chegarem em tais e tais resultados. Você não vê a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano hoje preocupada em realocar profissionais. Mesmo quando a economia dá uma pequena alavancada e as empresas precisam de profissionais, o poder público tem que ser o elo de ligação entre os profissionais e as empresas. As empresas chegam a ponto de oferecer os seus profissionais para capacitar a mão de obra, desde que a prefeitura esteja junto dentro desse processo. E você não vê isso. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje tem como seus grandes projetos fazer happy hour em barzinho com palestra para 15, 20 pessoas. Quando tem gente em São Caetano precisando ser capacitada, ou para mudar de área, ou para conseguir chegar um senhor de um pouco mais de idade que precisa se reorganizar para poder atingir uma vaga, que está precisando colocar comida no prato das crianças em casa. E a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano está brincando de dar palestra em barzinho no final da tarde. O desenvolvimento econômico da nossa cidade é uma piada. E aí estão os números para provar isso. A cidade que menos tem saldo positivo de empresas. A cidade que menos gerou emprego em 2023. As empresas estão indo embora, o emprego está indo embora, o comércio está fechando. Quando você não tem geração de emprego na cidade, as pessoas param de circular. O barbeiro sofre as consequências, a padaria sofre as consequências, a lojinha lá que vende as coisinhas que o cara vai comprar na hora do almoço dele sofre as consequências. O dinheiro para de girar. É isso que está acontecendo em São Caetano. Quando não se tem um estudo aprofundado para entender se está certo fechar uma rua Santa Catarina ou não. As pessoas pararam de passar. Vai conversar com os comerciantes da rua ali. Está todo mundo preocupado, porque o público diminuiu. E se faz a esmo. Ah, é o piso lá que é permeável e aquilo inunda quando chove. Então, não tem sentido as ações de desenvolvimento da cidade. Você precisa fazer parcerias com o Senai, com o Sesc, com o Senac, perdão, não Sesc, Senac, Senai, Senac, para que a gente tenha cursos de capacitação parrudos. Não fazer frente de trabalho onde você deixa o cara trabalhando 4 horas por dia em qualquer canto da prefeitura só para dar um salário para ele e tentar amarrar o voto dele, e aí você dá 1 dia de treinamento. É o contrário. É 4 dias de treinamento e 1 dia livre para o cara procurar um emprego. Com curso forte, com curso parrudo, diante dessas habilidades que nós precisamos para esse mercado do futuro que nós queremos atrair. A gente tem que se alinhar aos grandes portais de emprego, a Cato, a todos aqueles que oferecem vagas, as vagas mais gerenciais. Cadê a parceria da prefeitura com o LinkedIn, por exemplo, para fazer esse match? Não tem. Nós estamos fazendo brincadeirinha com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Boa. Vamos agora falar do cartão. Mais uma pergunta sobre o cartão. Vemos que sem o cartão cidadão não é possível atender às demandas do público. Isso gera burocracia. Quais são as suas propostas para desburocratizar do serviço público municipal? Dei até uma engasgada, hein? Bom, voltando um pouco naquele aspecto do Atende Fácil. Isso. Tudo em São Caetano é mais burocrático. Então, se um empresário quer procurar um espaço em São Caetano para abrir uma indústria, uma empresa, você teria que ter a facilidade de entrar no portal da prefeitura. Aquele imóvel que eu estou procurando, será que eu posso instalar a minha empresa naquele imóvel? E você fazer uma consulta em tempo real. O zoneamento permite? Como é que é o licenciamento disso daqui? Tudo fácil, tudo rápido. Em São Caetano você tem que ir na secretaria, entregar um pedido, protocolar, ele vai te dar uma guia, você vai no banco, paga a taxa, carimba, volta para a secretaria, carimba, daqui 15, 20 dias ele vai te dar um retorno. O cara já se instalou em outra cidade. A burocracia de São Caetano é tamanha que tudo você precisa procurar um vereador para poder conseguir resolver um problema, porque as pessoas não têm mais a paciência de esperar.
E essa própria burocracia vai gerando os cortes de fila, as filas intermináveis, a sacanagem de gente passando na frente. Porque o sistema não funciona da maneira como precisa funcionar. Demorar 6 meses para conseguir ter um cartão cidadão, isso é inadmissível. E um cartão que daqui a pouco a outra secretaria precisa de um dado de você, ela vai ter que fazer de novo a sindicância para ir na tua casa no domingo à tarde para ver se você está morando, porque a prefeitura não sabe quem mora e quem não mora na cidade. Então, essa burocracia atrasa a cidade. É essa burocracia que deixa você na fila do posto de saúde para conseguir um remédio. É essa burocracia que deixa você sem a comunicação, sem a cesta básica quando você tem direito. É essa burocracia que faz você ter que entregar um caminhão de documento todo começo de ano para conseguir uma matrícula, uma bolsa de estudo, uma vaga na escola, uma transferência. É essa burocracia que atrasa a empresa que queria vir para São Caetano, abrir a sua empresa aqui e oferecer mais uma vaga para você conseguir o emprego ou para você melhorar de emprego. É essa burocracia que esconde a corrupção. É essa burocracia que esconde muita coisa que poderia estar à vista do público, que poderia estar transparente, que esconde as coisas erradas. E eu não tenho compromisso com o erro, eu não preciso encobrir ninguém, eu não vou precisar manter burocracia porque para não expor o que já aconteceu de errado no passado. Eu tenho estudado, Marcelo, um livro, eu estou lendo um livro e estou estudando a respeito de blockchain. Blockchain é governo aberto, é ter todos os dados transparentes, é permitir que a universidade, o aluno da universidade do outro lado do mundo acesse os dados de São Caetano e com isso tire resultados, tire análises, proponha coisas interessantes para a cidade. Quando você não tem compromisso com o erro, com a coisa errada, não tem problema de tudo ser transparente, não tem problema de você acabar com a burocracia, não tem problema de você permitir que todo mundo tenha acesso a toda a informação. E é assim que a gente entende que a Prefeitura de São Caetano tem que ser. Porque nós somos uma cidade pequena, nós somos uma cidade que tem os seus problemas básicos resolvidos. Nós não temos problema aqui de levar água para ninguém, todo mundo tem acesso à água, de buscar o esgoto, de tratar o esgoto, nós não temos problema de iluminação pública, de asfalto. Os problemas básicos da cidade estão resolvidos, as crianças estão na escola, nós estamos na fase de fazer com que São Caetano seja melhor, seja sim São Caetano uma cidade não a melhor do ABC, nem a melhor do estado. São Caetano tem condição de ser uma das melhores cidades do mundo, mas nós largamos esse sonho para se contentar com o que tá bom. Deixa ficar desse jeito mesmo. Vamos lá. Próxima pergunta. Quais os seus planos para a melhoria da mobilidade urbana no centro e nos bairros da cidade? Quando a gente fala em mobilidade urbana, nós precisamos dividir esse campo de estudo em duas partes. Primeiro, obras viárias. Tudo aquilo que é necessário para que a gente possa melhorar o trânsito, a fluidez das vias da cidade. E a outra parte, transporte público. Então, tudo aquilo que a gente pode melhorar no transporte público para que a gente faça com que cada vez menos carros vão para a rua e a gente tenha um volume menor de veículos. Então, vamos começar com o transporte público. Quanto tempo você está em São Caetano, Marcelo? Eu nasci aqui, Você 42 anos. 42 anos. Eu estou há 45. Aqui tem um monte de gente aqui que é bem mais velho que nós, está em São Caetano faz tempo. Tá. Eu passei a minha infância inteira no bairro Boa Vista, lá na ponta, perto da Vila Palmares. Naquela época, o bairro Boa Vista devia ter uns 2, 3 mil moradores. Hoje o bairro Boa Vista deve ter quase 10. Pátio Catalunha, todo aquele monte de prédio, o desenvolvimento chegou ali. A cerâmica, hoje eu moro na cerâmica, aquele espaço era uma fábrica. Hoje moram milhares de pessoas ali. Hoje tem um centro comercial importante ali, tá? Um centro de compras importante. As linhas de ônibus na cidade são as mesmas. Continuam as mesmas. Elas não são funcionais. Para você sair da Boa Vista para ir para a cerâmica, você dá a volta na cidade inteira. Tudo se modernizou, mas o transporte público em São Caetano continua o mesmo. E agora com essa coisa da tarifa zero, que é um negócio importante, que a cidade tem condição de sustentar, e eu vou, caso seja eleito, manter a tarifa zero para os moradores da cidade. Agora, não adianta dar tarifa zero se você não melhora a qualidade dos ônibus, se não aumenta a quantidade dos ônibus, porque a qualidade do serviço prestado hoje é muito ruim.
Então, antes você pegava o ônibus, ok, pagava a tarifa, que sempre pôde ser menor, já que a cidade é pequena, mas você tinha um serviço de qualidade sendo prestado. O ônibus não tem ar-condicionado, não tem Wi-Fi, não tem... Tudo aquilo que foi prometido não chegou. Todo aumento de efetivo lá, da quantidade de ônibus que foi prometido, se chegou, é muito insuficiente para aquilo que precisa. Então nós temos que reorganizar o sistema, com um sistema mais sustentável. Hoje, a cidade de São Paulo, do tamanho que está conseguindo fazer toda a substituição dos ônibus dela para ônibus elétrico. Como é que São Caetano nem iniciou esse processo? Santo André já tem, São Bernardo já tem. E São Caetano está comemorando que tem um motor a combustão melhor do que todos. Ninguém mais quer motor a combustão. Todo mundo quer ônibus elétrico porque é mais sustentável, que gera menos poluição, que traz um transporte mais confortável. Tem que reorganizar essas linhas. Tem que pensar na micromobilidade. São Caetano é uma cidade pequena onde várias vezes o que se precisa são pequenos deslocamentos, que não precisam ser feitos com ônibus. Tem um monte de tecnologia no mundo inteiro sendo desenvolvido, novos modais de micromobilidade, que é o que São Caetano tem que trazer para si. E aí, agora eu vi o tempo que falta só um minuto, eu preciso ir para a parte viária. As últimas grandes obras viárias em São Caetano foram feitas na gestão Tortorello. O último a grande obra viária foi feito pelo Tortorello quando resolveu prolongar a Guido Aliberti para chegar na Avenida do Estado. Depois disso, nada foi feito e São Caetano hoje passa um sufoco enorme para conseguir reformar um viaduto. É impossível pensar que São Caetano, com a saúde financeira que tem, passa perreio para reformar um viaduto. A gente precisa ser mais ousado nisso, ao invés de ficar gastando dinheiro com rotatória, que não resolve problema viário. Nós temos que prolongar a Kennedy, fazer ela chegar na Avenida do Estado, para tirar o trânsito da Avenida Goiás, porque a gente tem poucos acessos da cidade com a Avenida do Estado. Tudo concentra ali pela José Pauloni, pela Amazonas, pela Manuel Coelho. Nós temos que dar um grande fluxo, jogar esse trânsito que vem lá da Boa Vista, da Santa Maria, da Barcelona, do bairro Olímpico, de um pedaço aqui da Santa Paula, jogar isso pelo prolongamento da Avenida Kennedy. Outro ponto que eu já defendo faz muito tempo é o acesso de São Caetano à Via Anchieta. O trevo do Ruge Ramos atravanca o desenvolvimento econômico da cidade. Depois que os caminhões foram proibidos de vir pela Avenida dos Bandeirantes e acessavam São Caetano pela Avenida do Estado e pela própria Heliópolis ali, todos eles pegam o Rodoanel e entram em São Caetano pelo trevo do Ruge Ramos, que é o ponto de acesso. E aquilo virou um gargalo que hoje afugenta empresas da cidade. Então, há necessidade de grandes obras viárias, de ser mais ousado. O próprio prolongamento da Avenida do Estado, da Guido Aliberti, quando chegou no bairro da Fundação, criou um gargalo ali porque a obra não foi concluída. A gente precisa de uma alça de acesso ali para deixar de jogar o trânsito para dentro do bairro da Fundação. Então, tem muita coisa importante a ser feita no aspecto viário da cidade e que não é rotatória que vai resolver o problema. Boa. Próxima pergunta. Quais são as suas propostas para incentivar os comerciantes? Bom, falamos um pouco sobre isso aqui ao longo dessa nossa conversa. O comerciante da cidade, ele precisa de público. Se não tem público consumidor, não tem o que você faça para fazer o comércio andar. E aí precisa parar de fazer cagada. Porque o que a prefeitura tem feito muito é cagada. Faz tempo que está fazendo isso. Desde quando resolveu reformar a Visconde de Inhaúma e diminuiu a quantidade de vagas de estacionamento, criando umas alças nas esquinas, diminuindo vaga de estacionamento. Ali já começou os erros. E ali já começou o problema a ser criado comerciante. A Prefeitura de São Caetano não consegue gerir um sistema de zona azul eficiente, que é fundamental para a rotatividade de vagas para que o comércio dê certo. A nossa legislação é tão ultrapassada que nós, em terrenos vazios, cobramos um IPTU mais alto do que aquele edificado. No passado, lá atrás, quando ainda se tinha muito terreno que nunca tinha sido edificado, tinha sentido cobrar 5% de alíquota de IPTU num terreno em que não era edificado para forçar o proprietário da função social aquilo, para que ele edifique uma residência, para que ele edifique um imóvel comercial. Hoje é o contrário. São Caetano está 100% edificada.
São Caetano precisa de estacionamento. E aí você vê os absurdos. Você desce uma rua Amazonas e vê o antigo prédio do Instituto de Ensino, tem lá um mausoléu, um resto, uma ruína da escola que fica lá de pé. Por quê? Porque se derrubar, vai virar terreno vazio e aí ele vai pagar o IPTU mais caro. Quando eu precisava daquele espaço para gerar mais vaga de estacionamento para facilitar o comerciante. Então, nós estamos muito fora daquilo que se tem de mais moderno para desenvolver o comércio na cidade. A obra da Santa Catarina, volto a falar sobre isso. Nenhum estudo, o comerciante está bravo, porque hoje as pessoas não passam mais. Você tem que fomentar o trânsito de pessoas nessas regiões. Então, o comerciante da cidade hoje, ele sofre com ações equivocadas no passado. E isso fez com que o nosso comércio chegasse no ponto que está. Quando as grandes empresas, que também não vêm, aí é todos os problemas que nós já tratamos na conversa, nas perguntas anteriores, falando sobre esse êxodo de empresas da cidade, por N fatores que causam isso, que são possíveis serem corrigidos. Vão embora, aquele cara que vinha de outra cidade para trabalhar em São Caetano, deixa de consumir no comércio local. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, reorganizar a economia, fazer com que as empresas voltem à cidade com todas aquelas ações que nós falamos agora há pouco. Trazendo o público novamente. Dar fôlego a esses comerciantes nesse momento, enquanto você não consegue, porque isso é um trabalho de médio e longo prazo. Então, constituição de um banco municipal de fomento, dando crédito a esses comerciantes para que eles possam tomar fôlego, recuperar capital de giro, fazer a sua reforma. Quer ver outra atitude equivocada que a prefeitura teve com os comerciantes no passado? Lei Cidade Limpa. Matou todo mundo. É importante reorganizar a comunicação visual? Sim. Agora, da forma como foi feita, matou todo mundo, sem um período de carência adequado, sem a devida conversa com os comerciantes. Hoje você tem um limbo. A lei existe, não se pede a exigência dela, está todo mundo fora da lei, todo mundo finge que não vê. Tal. Vamos reorganizar isso. Os comerciantes precisam expor as suas promoções, os seus produtos, eles precisam ter acesso a isso. Tudo a prefeitura faz para dificultar a vida do comerciante. Temos todas as condições de fazer com que isso volte a ser, São Caetano volte a ser uma cidade próspera. Legal. Uma pergunta agora que polêmica, chegou para mim. Eu queria saber a sua opinião sobre a privatização da estação ali no bairro Fundação, ali entre Fundação e Centro, que vai ter ali por baixo também aquela galeria, vai ser toda privatizada. Qual a sua opinião? Olha, eu não sou contra privatizações, desde que elas sejam claras e transparentes. Então, a privatização da estação de São Caetano, é a concessão, não a privatização. Então, está se falando muito sobre privatização. Isso não. Eu sou favorável a uma concessão daquele espaço para a utilização do privado durante um certo período de tempo. Mas ela não pode ser precedida de um monte de obras que a prefeitura faz para entregar só o filé para o concessionário. Então, se aquelas obras são necessárias e a prefeitura tem condição de fazer aquelas obras, então opera. Opera e fica com a receita daquilo. Agora, se é para já gastar tudo para entregar para o concessionário, para ele ficar com o lucro, aí não tem sentido. Então, eu sou favorável a concessões, eu acho que a gestão do privado, por uma série de travas que o poder público tem, ela é mais eficiente muitas vezes, ela está mais apta a fazer com que aquilo apresente uma prestação de serviço mais adequada, mas dentro de certos limites. E o que a gente está vendo hoje, pelo aquilo que a gente lê pela mídia, nós não conseguimos ainda todos os contratos, todos os editais, para que a gente pudesse analisar. Infelizmente, a Prefeitura de São Caetano dificulta ao máximo o acesso da população às informações. Então, eu sempre penso o seguinte, se não tem nada a se esconder, por que não está público? Exemplo da questão dos pombos recentemente. Por que o contrato não está público? Então, é a mesma coisa a concessão. Então, para que a gente pudesse analisar e entender como essa equação se equilibra, como essa equação fecha. A verdade é que a estação de São Caetano é uma vergonha. Você vai nas outras cidades mais simples que a nossa, cidades mais humildes que a nossa, e tem estação que é o cartão de visita, é a porta de entrada da cidade. Então, a nossa estação é uma vergonha. Nós temos condição de reformá-la e gerir pelas próprias
pelos próprios meios. Agora, se é para entregar para concessão para iniciativa privada, que eles façam aquilo que a gente não precisaria mais fazer. Isso. Boa. Última pergunta, Fabião. Cite outras ações, além das citadas anteriormente, algum projeto específico que você gostaria de implementar e contar à população sobre. Vamos lá, população de São Caetano. Nós precisamos trazer de volta o orgulho por essa cidade. Todos nós que moramos aqui, vivemos aqui, nós gostamos de São Caetano, a gente tem orgulho por aqui. Só que esse orgulho está sendo manchado por um monte de coisas. O esporte que sempre nos deu um orgulho enorme, nós sempre fomos referência, a gente não sabia falar quantas vezes São Caetano foi campeão de tudo quanto é jogos. Os medalhistas em Pan-Americano estavam tudo aqui, medalhistas em Olimpíadas estavam todos aqui. Hoje nós não somos referência em mais nada disso. As coisas que nos orgulhavam estão sendo apagadas. Os próprios clubes da cidade. A praça é bonita, o parque é bonito, mas o clube era aquilo que gerava convivência, aquilo que gerava afeto, aquilo que gerava sensação de pertencimento. É no clube que você fazia amizade. Mas os clubes não eram mais utilizados, não eram utilizados porque foi deixado serem deteriorados. Porque tem um clube como um Sesc hoje, bonito, pronto, agradável, que você ia ver nesse período de calor, todo mundo utilizando, se confraternizando, se socializando. Todas as nossas grandes marcas têm sido apagadas. Nós precisamos devolver esse sentimento de orgulho à cidade de São Caetano. Governo não é prova de revezamento, que agora entra um e depois você troca pelo teu coleguinha e depois volta o outro colega. Nós precisamos oxigenar isso, nós precisamos fazer São Caetano voltar a ser a ponta da pirâmide das cidades do nosso Brasil. No passado, a Tortorello gostava de falar que São Caetano era uma cidade de primeiro mundo e a gente fazia um senão dizendo que, não, peraí, não é bem assim, nós temos um problema aqui, ali, mas quando a gente saía de São Caetano, a gente falava para todo mundo que era. Hoje nem isso se fala mais. Nós temos condição, numa cidade que tem tanto recurso, numa cidade que tem tanto potencial, fazer São Caetano ser estrela no mundo, não é só no Brasil. Não dá para se contentar em ser primeira do Brasil. Nós temos uma cidade capaz de ser a primeira no mundo, com o investimento que nós fazemos em educação, com o investimento que nós fazemos em saúde. Nós temos condição de ser o topo da pirâmide, nós estamos muito longe disso. É nesse momento que a gente encerra um ciclo de 20 anos, como nós tivemos com o período Braido, como nós tivemos no período Tortorello e como nós temos agora com o atual prefeito, que nós temos a oportunidade de iniciar um novo ciclo de 20 anos, um ciclo muito mais virtuoso, um ciclo apontado para o futuro, capaz de permitir que o seu filho permaneça na cidade com bons empregos, com excelente capacitação, que você volte a andar em São Caetano com segurança, que você volte a ter aquele sentimento de que aqui eu me sinto seguro, você possa pegar o seu cachorro, o seu pet e passear nas ruas de São Caetano à noite com tranquilidade, com segurança, com sentimento de bem-estar. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter uma cidade que é igual para todos, uma cidade que não seja só bonita no centro, na Avenida Goiás, na Avenida Kennedy, mas que seja bonita na Fundação, que seja bonita na Prosperidade, que seja bonita na Vila São José, em que as pessoas possam voltar a ter orgulho de morar nesses lugares, em que não é um problema de autoestima, e sim um problema de falta de obras e intervenção do poder público. É isso que é necessário, que nós tenhamos uma cidade igual para todos, que nós preparemos de verdade São Caetano para o século XXI. Já foram 24 anos nesse século, nós não podemos perder mais 4. Finalizamos? Isso aí. Fábio, muito obrigado por você ter vindo aqui nessa reportagem, né? Que foi uma reportagem, uma entrevista, né? Uma entrevista. Agradeço mesmo aqui em nome do São Caetano Debate. Foi o primeiro pré-candidato, né? Que se manifestou em vir aqui, tá? Falo mais uma vez, estendo o nosso convite aos demais pré-candidatos. O nosso repórter já entrou em contato com todos e estamos aguardando as respostas, certo, Daniel? É isso mesmo, entramos aí com todos aqueles que ainda
né, estão vendo aí pré-candidaturas, né? O Fábio gentilmente nos respondeu primeiro, por isso também ele veio também em primeiro lugar, né? Mas aí entramos com as outras demais aí pré-candidaturas, estamos aí no aguardo de todos. Lembrando aqui que é um espaço democrático, né? Seja esquerda, direita, enfim, todos os partidos têm voz aqui, porque aqui justamente é o programa que dá voz ao povo. É isso aí. Daniel, finalizamos nosso programa. Finalizamos nosso programa. Vou pedir desculpa aos nossos seguidores, porque hoje eu fiquei nervoso. Até porque eu não tinha aqui do meu lado, o pessoal da produção tá olhando ali, mas eu tô meio sério. Mas hoje eu não tinha o Cezinha pra me ajudar. Hoje eu não tinha a Chinela pra me bater. Então hoje eu fiquei aqui, né, quietinho, tranquilo, porque eu tenho que ficar aqui. Eu tô na frente de um pré-candidato. Marcelo veio até de camisa, Você né? vê, né? Ele tá sempre de camiseta, mais despojado, veio de camisa, todo arrumadinho. Hoje eu saí de casa, minha mulher falou, se veste decentemente hoje pro programa. E hoje você vai falar com o Fábio. Eu falei, então vamos bonito. Bom, mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, porque hoje nós estamos com uma plateia ampla aqui, ó, nos assistindo. Mais uma vez, agradecer ao Papai do Céu por estar nos proporcionando esse programa aqui e aguardo vocês aí nos nossos próximos programas. É isso, Daniel? É isso mesmo, gente. Um abraço. Mais uma vez, agradecer ao Fábio também pela participação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela entrevista. É muito bom poder conversar com vocês, conversar com a população de São Caetano, expor as nossas ideias, aquilo que a gente pensa. Agradecer demais a minha equipe, que vem trabalhando muito no levantamento de todos os dados e todas as informações. Nós estamos ainda no momento inicial de construção do plano de governo, abrindo o debate com a sociedade. A gente sempre quer ouvir a população de São Caetano em relação às suas necessidades, para que a gente construa um plano de governo que converse com a cidade. Convido a todos vocês nos próximos meses a contribuir com informações, com sugestões, com críticas, com apontamentos, para que a gente possa construir um plano de governo alinhado com aquilo que São Caetano precisa. Então, agradecer a toda a equipe que vem trabalhando já fortemente em cima disso e agradecer a vocês pela oportunidade. Opa. Agradecendo aí você que mandou aí as perguntas para nós. Espero que tenhamos respondido a todas elas. Mas se ficou alguma aí faltando, mande para nós. Pode mandar via WhatsApp ou via direct aqui em nossos links. É isso, Daniel? É isso mesmo. Telefone 97228-1431. Pode falar. E outra coisa, espero que esse programa seja muito útil para vocês lá na frente decidirem em quem vocês vão votar. Mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus e até o nosso próximo programa.